Professor Chiquinho, aula de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que são as relações ecológicas. As relações ecológicas constituem o principal assunto ou um dos principais assuntos do conteúdo de ecologia. Relações ecológicas são as relações que os seres realizam entre si, que podem e vão determinar a dinâmica e o equilíbrio de um ecossistema. Nós podemos classificar essas relações ecológicas de acordo com vários fatores. Dois principais nós vamos ver na aula de hoje, que são eles: as relações harmônicas e desarmônicas, chamadas também de positiva ou negativas, que são harmônicas quando nenhum ser envolvido é prejudicado, e desarmônicas quando algum ser envolvido é prejudicado. Lembrando que harmônica também pode receber o nome de positiva, desarmônica também pode receber o nome de negativa. Nós vamos ter também as relações interespecíficas entre espécies diferentes e as relações intraespecíficas, que são relações entre a mesma espécie ou dentro da mesma espécie, como o próprio prefixo diz, intra. Dentro das relações harmônicas e intraespecíficas, nós vamos começar com uma bastante interessante chamada de colônia. A relação de colônia diz ao respeito de seres da mesma espécie convivendo juntos, realizando um processo tão íntimo que esses seres não existem dissociados. Ou seja, muitas vezes o que a gente vê, que imagina ser um único organismo, na verdade é uma colônia. Um exemplo bem claro está aqui na imagem, que são os corais. Então, corais, além de serem seres vivos, também são colônias, conjuntos de seres de mesma espécie, com uma inter-relação tão forte, uma relação ecológica tão forte, que não se dissociam. Não existem esses seres sozinhos na natureza, apenas como colônia. Uma outra coisa interessante são as caravelas, que são do mesmo grupo dos corais, do filo Quinidária, mas não são seres, são colônias de seres que formam aquela estrutura bela e perigosa. Então, o conjunto daqueles seres irão formar a bolha, o corpo, os tentáculos com seus quinidoblastos, que irão produzir toxinas. Então, a caravela não é um ser. A caravela é uma colônia, é uma relação ecológica intraespecífica e harmônica. Harmônica por quê? Porque todo mundo se dá bem. Um outro tipo de relação intraespecífica e harmônica são as sociedades. Sociedade, a gente leva logo a imaginar abelhas, formigas, cupins, seres que são da mesma espécie, relação intraespecífica, e seres que, dentro dessa relação, ocorre uma distribuição de funções. Dentro das abelhas, do grupo das abelhas, da sociedade das abelhas, nós vamos encontrar abelhas operárias, abelhas reprodutoras ou zangões e a abelha rainha, que todo mundo conhece. Então, há uma divisão de trabalho, há uma relação harmônica intraespecífica chamada de sociedade. Podemos chamar de sociedade a nossa relação com outros seres humanos? Podemos. Existe uma divisão de trabalho, existe uma divisão de funções. Então, não é errado, biologicamente, atribuir aos seres humanos a relação de sociedade. Um outro tipo de relação bastante interessante que vamos ver são as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, positivas, ninguém se prejudica. Em compensação, essas relações ocorrem entre espécies diferentes, interespecíficas. Então, entre espécies diferentes, isso quer dizer o quê? Seres de espécies diferentes relacionando-se, mantendo aí uma boa relação. A primeira é bem interessante, porque ela chama-se mutualismo. Relação onde seres de espécies diferentes
irão trocar favores de forma de benefício mútuo, ao nome mutualismo, benefício mútuo, onde os dois seres são beneficiados. Então, com um exemplo bem legal de mutualismo, nós vamos ter os líquens, que é uma associação entre algas e fungos, que não existe a dissociação entre eles, uma coisa importante do mutualismo. Essa relação ela é vital para ambas as espécies, ou seja, eu vou ter um ser altamente dependente do outro. Então, no caso dos líquens, eu vou ter as micorrizas e vou ter os fungos, que irão fazer essa relação altamente positiva, chamada de mutualismo. Um outro exemplo, os pulgões. Os pulgões necessitam de um tipo especial de protozoário nos seus organismos que converte a sua alimentação. Vital. Se não existir a relação de mutualismo entre os pulgões, que é um tipo de inseto, e os protozoários, esses seres não vivem. O mais conhecido de todos é a nossa relação mutualística, que é entre o nosso corpo e as bactérias, protozoários e fungos, micro-organismos que vivem dentro dele. Esses seres eles vão nos ajudar a manter um equilíbrio digestivo e produzir vitaminas, realizar uma boa digestão. Então, a relação humana-micro-organismo é fundamental, vital e mutualística. Uma outra relação interessante, nós vamos ver, é a protocooperação, relação harmônica positiva, onde nós vamos ter seres de espécies diferentes se relacionando. Poxa, não é mutualismo, não? Não. A grande diferença é que a protocooperação, ela é uma relação de não obrigatoriedade. Ela é boa? É boa. Ela garante a sobrevivência? Garante, mas não é obrigatória. E aí nós vamos ter exemplos bem conhecidos de todos, que o peixe palhaço com a anêmona, no caso do exemplo do desenho Nemo, né? Eu acho que todo mundo assistiu. Aqui, talvez a imagem não esteja muito nítida, mas isso aqui é um pagurus pagurus, um caranguejo que vai depender da concha de um molusco que deixou essa concha de lado para produzir outra. Então é uma relação aí de protocooperação. Um ajuda o outro. Tem outros exemplos, vou dar outro bastante conhecido, que é o jacaré e o pássaro palito. O jacaré realiza sua alimentação, os dentes ficam cheios de restos de animais, porque ele é um carnívoro. Ele vai lá para a beira do riacho, abre a boca e um pássaro pousa sobre sua boca aberta e começa a palitar os dentes dele, retirando o seu alimento. É positivo para o jacaré? É, porque se aqueles alimentos estiverem ali, eles irão apodrecer e podem levar o animal à morte. E para o pássaro, fundamental que ele está adquirindo a sua alimentação. Outra relação importante é o comensalismo. Comensalismo é uma relação positiva, é uma relação interespecífica, porém não há benefício mútuo. Não há benefício mútuo por quê? Porque um ser se dá bem e o outro ser nem se prejudica e nem se dá bem. Ou seja, para o outro ser não tem diferença. Um exemplo muito conhecido são as rêmoras em grandes animais aquáticos marinhos, como tubarões e arraias. Então esse animal ele adere-se ao corpo do animal maior, no caso pode ser até uma tartaruga, pode ser até uma baleia. Então ele vai aderir ali, mas pelos hábitos alimentares ele vai preferir tubarões e arraias porque são grandes predadores. Quando o tubarão morde e dilacera a sua presa, as suas vísceras e os seus restos vão ficar flutuando na água. A rêmora, que não é besta nem nada, e estava grudada no corpo do tubarão, se solta e vai se alimentar daqueles restos. É positivo para o tubarão? Não. É negativo para o tubarão? Também não. Para ele não vai nem vem. Então esse tipo de relação chama-se comensalismo. Relação harmônica, positiva e interespecífica.
Outra relação bastante interessante é o inquilinismo, relação de moradia. Nessa relação também não há benefício mútuo. Há um benefício para um, mas para o outro não vai nem vem, assim como o comensalismo. Aí o aluno pode perguntar, por que não classificá-los como um comensalismo? Porque, como eu já falei no início, é uma relação de moradia, não é de comer. Então, nessa relação de moradia, o ser vive no interior do outro, como é o caso de alguns vegetais que vão viver sobre o outro ou preso ao outro, e também o caso do pepino do mar, que muitos deles, dentro dele, mora um peixe muito pequeno que vai sobreviver daquele ambiente favorável que o pepino do mar propicia para ele. Aqui acabamos com as relações positivas. Na nossa próxima aula vamos falar um pouco sobre as relações negativas.